Se você trouxe a sua Bíblia, quero convidá-lo a abri-la em Gênesis, capítulo de número 5. Estamos dando continuidade à nossa série. Gênesis, capítulo 5. Farei a leitura de todo o capítulo e tentarei, no tempo, expor este capítulo para que saiamos daqui nesta noite encorajados pela palavra do Senhor. Lembrando da sua bondade, da sua fidelidade e da sua graça que são constantes na nossa vida. Leiamos a palavra do Senhor com fé. Gênesis capítulo 5, a partir do verso de número 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 30. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Palavra esta que na sua totalidade tem poder para transformar corações. Tem poder para direcionar as nossas decisões. Tem poder para nos transformar por completo. Tem poder para trazer conhecimento, consciência da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, que Teu Espírito Santo Consolador ilumine a nossa mente, para que saiamos daqui edificados, crendo ainda mais no Senhor, crendo na Tua providência, crendo no Teu governo soberano, não temendo as circunstâncias, não temendo as informações, as notícias, mas temendo somente ao Senhor, o Deus que cuida de todas as coisas. Nós louvamos ao Teu nome nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado no livro de Gênesis e vimos no último domingo, no capítulo 4, como a queda corrompeu. Nós vimos a geração da mulher e a geração da serpente. Vimos lá, voltando no capítulo 4, no verso 27, como o homem tomou a fala de Deus, usurpando, tomando o lugar de Deus. E agora nós temos o capítulo 5.
Para muitos, o capítulo 5 de Gênesis lembra um outro livro da Bíblia, chamado de Números, ou o livro das Crônicas. Porque você deve perguntar, tantos nomes estranhos, tanto tempo vivido, o que Deus quer com isso? Ora, devemos lembrar que toda a Bíblia é relevante, toda ela é suficiente para ensinar o nosso coração. Gênesis 5, diz um certo comentarista, pode parecer um tipo de lista telefônica, uma lista telefônica antiga, com nomes difíceis de pronunciar, idades impressionantes e uma frase que se repete constantemente. Corremos a tentação de pular essas páginas, de pular estes nomes, de pular esses relatos, mas a Bíblia contém algo que é relevante para nós. Cada palavra, cada frase, cada lista tem um propósito divino. Gênesis 5 é muito mais do que uma mera lista genealógica. Ela é uma fotografia do mundo pós-queda. Ela é uma fotografia de como Deus é providencial na história humana. De como Deus continua intervindo na história em que você está presente. Para que hoje pudéssemos conhecer como a promessa chegou até nós. Como a promessa chegou até o povo da aliança. E meu desejo nesta noite é que ao final dessa mensagem possamos entender as profundas verdades que Deus nos traz em Gênesis 5, nos desafiando a refletir sobre a nossa própria finitude, a nossa limitação e a verdadeira fidelidade de Deus. Por isso, o primeiro ensino dessa Bíblia se encontra nos versos 1 e 3 da sua Bíblia. E nos lembra algo que nós queremos constantemente esquecer. A verdade que queremos esquecer. A morte. A morte. Gênesis 1, até o verso 3, e na verdade até o verso 31, você vai ver que repete uma frase muitas vezes. E morreu. E morreu. E morreu. Independente do tempo que o personagem viveu, no final é descrito, morreu. 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 O capítulo do verso 1 começa com Adão, criado à imagem de Deus. E já no verso 3, diz que Adão gerou Sete, a sua semelhança conforme a sua imagem. Não mais uma imagem perfeita, meus irmãos, mas uma imagem deturpada, marcada pela queda. E aqui agora nós vemos que a morte é predominante no nosso meio. Morte, acidentes, dificuldades. A frase que se repete é morte, morte e morte. Se você notar, começa dizendo, Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. E vai continuar. Cainã, Malalael, Jared, Matusalém, Lameque, todos se encontram com a morte. Devemos perguntar ao texto, por que estes homens viviam tanto tempo? É muito provável, meus irmãos, que naquele tempo, Deus, na sua rica providência, no seu amor, quisesse preservar a transmissão oral dos fatos verídicos, de que houve Adão e Eva, de que houve o acontecimento no jardim. Então esses homens estão ali vivendo juntos, Adão, Eva, por isso esses tempos crescentes, 900 anos, 800 anos, para que Deus pudesse preservar a verdadeira história. Não é uma fantasia, meus irmãos. Não é uma história utópica. Aconteceu, é algo real. Houve sim um momento de queda. Não é assim que nós nos sentimos quando nós vamos sair de um culto como este? Onde nós temos liberdade de adorar a Deus, cantar com alegria. Mas quando nós saímos por aquelas portas, nós lembramos das preocupações. Nós lembramos das ansiedades, nós lembramos das dificuldades, dos conflitos. Nós lembramos que existe morte, mesmo que às vezes nós queremos fingir que não existe. Vivemos por vezes esquecendo que a morte baterá à nossa porta. A morte não é natural, ela é consequência do pecado. E Gênesis 5 é a prova cabal de que a maldição da morte imposta em Gênesis 3 se cumpriu. A morte, diz um certo autor, é o grande nivelador. Não importa a idade, não importa a sua riqueza, a sua influência, não importa os seus bens, não importa o que você acha acerca de si mesmo. A morte vai nivelar todos. Todos.
Não há nada na face dessa terra que pode ser possível, com a sua própria força, lhe fazer escapar da morte. Imagine-se que um dia você esteja em um cemitério. Você está observando as lápides, e nelas geralmente há apenas 2 datas: nascimento e morte. E entre essas 2 datas, um pequenino traço. E eu coloco aqui um pequeno traço porque nós não vivemos mais 900 anos, 800 anos. Nós sequer chegamos aos 100 anos. Nós provavelmente viveremos 60, 40, 70 anos. E olhe lá, um traço ínfimo, pequeno, entre a vida e a morte. Gênesis 5 mostra o quão longo será o nosso final. É o mesmo para todos. A morte física, ela é democrática para todos que estão debaixo dos céus. Na prática, meus irmãos, diante da inevitabilidade da morte, como você está vivendo a sua vida? Como você está vivendo? Como se fosse alguém imortal? Como se fosse alguém que vai ter todo o tempo do mundo? Alguém que precisa ter todas as realizações e posses? Alguém que diz no seu coração que precisa de mais tempo para produzir mais, para trabalhar mais, para fazer tantas coisas? A morte nos força a refletir sobre o que realmente nos importa. Se tudo termina na frase "e morreu", qual é o sentido da vida? Deus faz uso da morte para chamar o nosso coração para fora da ilusão do coração enganoso, pecaminoso. Como diz Eclesiastes, é melhor estar numa casa que tem luto do que num local de festa. Porque na festa, você passa a vida sem a lembrança de que a morte chegará. No luto, você reflete, você refaz a sua agenda, você muda a sua postura, você muda a sua fala, a forma como você cuida das pessoas, como você se relaciona. É no luto que você percebe que talvez não está vivendo uma vida verdadeira diante de Deus. O segundo ensino desse texto, a partir do verso de número 4, vai nos mostrar para nós a persistência da vida e a fidelidade de Deus. Porque se morreu, repete várias vezes. Existe uma segunda frase que repete diversas vezes: e gerou, e gerou, e gerou. A vida continua. Deus permite que a vida continuasse. Filhos e filhas são gerados. Apesar da morte, a vida continua. Adão gera Sete, Sete gerou Enos, e assim por diante. Mesmo com a sentença de morte, Deus, em sua soberania, na sua graça, no seu amor, Ele permite que a vida continue. Não com Deus saindo de cena, mas com Deus presente, governando, até mesmo nas causas mais difíceis. Deus direciona para a sua glória, Deus direciona para o seu louvor. Essa linhagem não é apenas uma lista de nomes de certo comentarista, é a linhagem da promessa que você recebe hoje. Por isso esses nomes são importantes. É através dessa descendência que a semente que esmagaria a cabeça da serpente viria. Deus não abandona o seu plano redentor por causa do pecado humano. Muito pelo contrário, Ele sustenta a vida destes homens. Ele sustenta a vida de cada filho e filha, para que a promessa nos alcançasse todo o povo da aliança. Essa é a fidelidade de Deus. Apesar de nós, apesar dos nossos atos, das nossas ofensas, das nossas murmurações, Deus nos permite ter vida. Deus nos permite recomeçar. E graças a Deus por isso. A fidelidade de Deus em preservar o remanescente e a semente da promessa, mesmo em um mundo caído, essa é a providência divina agindo na história. Por que essa genealogia é importante? No livro de Crônicas, quando você for ler, você vai ver que se repete Gênesis 5, os mesmos nomes. No Evangelho de Lucas, Lucas repete também os mesmos nomes, para mostrar a fidelidade de Deus em intervir na história humana de cada um destes homens, para que pudesse nascer Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa confissão de fé vai nos dizer: pelo decreto de Deus e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. E mesmo assim,
A linhagem humana e a graça comum persistem para a manifestação da glória de Deus e o cumprimento dos seus propósitos. Se nós pudéssemos ilustrar de forma clara o que Deus está fazendo, imagine-se que nesse exato momento faltasse luz em toda a cidade de Santos. E você saísse com uma vela na sua mão. E apesar do vento, apesar da chuva, você vai conseguindo passar essa vela para pessoa a pessoa. A chama não se apaga. E todos vão tendo luz. Deus fez isso no decorrer da história. Ele foi preservando a tocha. Ele foi preservando a vela para que a luz alcançasse os homens. Apesar da chuva, apesar das densas trevas do nosso coração, no tempo presente, a tocha chega até nós. A promessa chega até nós. Na prática, a nossa esperança não está na longevidade. Não está em quanto tempo vamos viver, ou se vamos viver com um físico saudável. Não está nas conquistas, mas na fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos soberanos. O nosso estilo de vida, meus irmãos, não é numa constância de cuidar do nosso próprio corpo, mesmo que isso seja bom. A nossa confiança não pode ser depositada num tempo futuro, que viveremos 100 anos. Mas cada dia da nossa história deve ser depositado aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é na fidelidade dele que nós devemos confiar. O terceiro ensino desse texto é que se às vezes fingimos e queremos esquecer da morte, e se vemos agora a fidelidade de Deus sendo apresentada na providência da vida desses homens, nós temos agora um clamor pela eternidade. O senso de eternidade surge a partir do verso 21 da sua Bíblia, a verso 24. É o chamado viver eterno. Enoque, o homem que andou com Deus. Existe um padrão no texto, mas esse padrão é quebrado. Existe uma exceção no verso 21 e 24 da sua Bíblia. No meio de tantas pessoas que morreram, viveram e morreram, e geraram e morreram, e geraram e morreram, o padrão é quebrado. Note no verso. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhos. E note a diferença do padrão. Andou com Deus. Há duas percepções no texto que eu quero trazer para a sua vida. A primeira delas é que Enoque não viveu 900 anos. Se você notar na sua Bíblia, ele viveu 365 anos. É o personagem que teve a vida mais curta. Morreu jovem. Enoque morreu muito jovem. Afinal de contas, não é o que nós falamos? Ele poderia ter vivido mais, poderia ter conquistado mais, ter realizado fama, sucesso, ter conhecido os demais personagens da história. Ele poderia ter feito muito mais, mas morreu jovem. Apenas 300 anos. Apenas 300 anos, comparado com os demais personagens. Mas lembre-se, uma vida curta, mas com propósito. Enoque viveu uma vida curtíssima, comparado aos demais personagens bíblicos, mas ele teve uma vida com propósito. Uma vida talvez sem sucessos, sem fama, sem posses. Mas Enoque teve o essencial, o necessário. Enoque andou com Deus. Talvez isso neste momento para você não soe como algo tão valioso assim. No momento em que nós vivemos numa sociedade das mídias digitais, de tantas coisas que influenciam os nossos olhares, mudam os nossos desejos, os nossos comportamentos, viver uma vida diante de Deus não é algo tão prazeroso assim. Mas perceba, Enoque, mesmo não conquistando muitas coisas, mesmo vivendo uma vida curta, ele andou com Deus. Certo comentarista vai dizer, Enoque andou com Deus e não foi um passeio ocasional, não foi uma oração pontual, mas um estilo de vida, de comunhão íntima e obediência constantes, e uma fé contínua. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6 nos diz que pela fé Enoque foi transladado para que não visse a morte. E não foi achado porque Deus os transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Enoque é visto no meio da teologia como um tipo de Cristo, um tipo do anúncio da vitória que viria através de Cristo Jesus, aquele que não viu a morte. Ele aponta para a ressurreição e para a nossa própria esperança da vida eterna. Lutero vai nos dizer: a fé é uma coisa ativa e viva, poderosa por sua própria natureza, que não pode deixar de fazer o bem. Enoque demonstrou essa fé viva que o levou a andar com Deus. Em resumo, o que Lutero está dizendo é: esta fé é tão viva, é tão real, que ela está acima dos desejos, acima da fama, acima dos propósitos, acima de sonhos e realizações. É uma fé que aponta para a eternidade. É uma fé que aponta o nosso olhar para Cristo Jesus. Imagine você ter um amigo tão íntimo. Um amigo tão íntimo que vocês conversam constantemente todos os dias. Aproveitam a vida, caminham. E num dado momento esse amigo vira para você e diz: ué, por que você não fica de forma permanente? É isso, e talvez de forma um pouco mais rasa e superficial, que aconteceu com Enoque e Deus. Enoque andava com Deus, com uma íntima relação, a tal ponto de Deus dizer: vem para cá, Enoque. Você não precisa ver a morte. Na prática, meus irmãos, a verdadeira vida não é sobre a quantidade de anos que você vai viver. Não é a quantidade de realizações, de posses, famas, mas a qualidade da nossa comunhão com Deus. E se de fato estamos andando com Deus. Uma pergunta que eu sempre faço nos aconselhamentos bíblicos: como anda a sua vida com Deus? Eu ouço as dificuldades do coração, mas para encontrarmos a raiz, a pergunta que deve ser feita é: como anda a sua vida com Deus? Não apenas a sua prática devocional, de ler a Bíblia, meditar, jejuar, orar, mas como anda a sua consciência com Deus, nas suas decisões, na forma como você se relaciona com as pessoas à sua volta, como você as trata, como você lida com o seu trabalho, com as dificuldades. A sua vida expressa que você anda com Deus? A sua vida tem comunicado que nós temos um amigo íntimo e real, o Senhor Jesus Cristo, que governa sobre tudo e todos? Porque no final da vida, o que vai valer é essa pergunta: como está, meu irmão, a sua vida com Deus? Como anda o seu relacionamento com o maravilhoso Senhor Jesus Cristo? Amoroso, bondoso, longânimo. Enoque nos lembra que a vida eterna não é algo que começa lá, mas é algo que começa aqui. Ecos da eternidade. Ecos da eternidade. Leonardo Ravenhill, um evangelista, pregador, ele vai dizer o seguinte: que antes da sua morte, beirando semanas, meses, alguém lhe pergunta: o que o Senhor deseja? E este homem responde: como eu gostaria de ter orado mais e passado mais tempo com Deus. Mas, meus irmãos, se você conhece a história de Leonardo Ravenhill, e as pessoas que estavam à sua volta, perto da sua morte, certamente diriam: mas esse homem passou a vida toda orando. O que mais ele fazia era orar, era ler a Bíblia, era pregar, era proclamar. E mesmo assim, no leito de morte, ele diz: eu gostaria de ter orado mais, eu gostaria de ter buscado mais o Senhor Jesus Cristo. Na lápide de Leonardo Ravenhill, no topo, está escrito: carregado por anjos. E na base está escrito a seguinte frase: as coisas pelas quais você tem se preocupado, buscado, realizado, valem a morte de Cristo? Na lápide desse homem está escrito: carregado por anjos. E a seguinte frase: as coisas pelas quais você tem se preocupado, buscado, realizado, valem a morte de Cristo Jesus. E por fim, o consolo e a promessa que nos alcança hoje. Gênesis no capítulo 5, a partir do verso 28 até o verso 29, nós temos agora o personagem chamado Lameque.
acompanhando a profecia sobre Noé. O penúltimo personagem da genealogia é Lameque, pai de Noé. E olha o que ele diz: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 29. O nome de Noé aqui significa descanso ou consolo. Noé é agora visto como um tipo de Cristo, porque ele vai trazer um descanso temporário para a humanidade. Ele vai salvar sua família, os animais do dilúvio e vai repovoar a terra. Porém, entretanto, nós não temos Noé como nosso salvador temporário. Nós temos Cristo Jesus como nosso intercessor perfeito, o nosso rei, profeta e sacerdote. Cristo é tudo o que temos nesta vida. Se há algo, meus irmãos, que você poderá carregar desta vida para outra vida, não é nenhum bem a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo o que temos. Por isso nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos evitar a morte, fugir da morte, temê-la. Nós só precisamos nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos agarrar ao Senhor Jesus Cristo que nos amou com sacrifício perfeito. Se temos Cristo, temos tudo, meus irmãos. Não precisamos de realizações, de posses, de mais tempo de vida, ou como nós bem dizemos, de mais horas no dia, para realizar mais coisas. Não. Nós só precisamos de Cristo, amoroso, bondoso e fiel. Pense em um trabalhador rural que está num sol escaldante, com as mãos calejadas pelo trabalho. Ele anseia pela sombra debaixo de uma árvore. Ele anseia por um copo d'água, por um momento de alívio. Esse é o nosso anseio. Mesmo que você viaje por longos meses, você ainda sentirá no seu coração e no seu corpo um tipo de cansaço. É um cansaço e um lamento que não some. Ele sempre volta. Você conquista algo e esse cansaço bate à sua porta. Você realiza algo e esse cansaço volta novamente. Porque esse é o cansaço que Lameque nos diz. Nós precisamos de um consolo eterno. Nós precisamos de Cristo Jesus que é eterno. Há um vazio no nosso coração. Mesmo que esses personagens tenham vivido 900, 800 anos, a única garantia deles é que eles precisavam andar com Deus. Andar com Deus diariamente e constantemente. E meus irmãos, nós não temos o controle da vida. Certamente você não sabe o que acontecerá daquela porta em diante. Mas Deus sabe. Nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo como Ele tem nos amado. Nós precisamos glorificá-lo com tudo o que temos. No seu cuidado, na sua potente mão estendida sobre a nossa vida. Na prática, onde você tem buscado descanso para as suas lutas, para o peso do trabalho, para as aflições da vida, dos relacionamentos, nas suas posses, nos seus prazeres, na fama, ou então você tenta fugir, você tenta fechar os ouvidos para a palavra de Deus, para as suas promessas, ouvindo as opiniões do seu coração, ouvindo a sua própria consciência. Não fuja do Senhor Jesus. Este texto nos aponta para Jesus Cristo como o único consolo verdadeiro, o único descanso, conforme Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um descanso que o sono pode curar. Não é um descanso que uma viagem, umas férias pode sarar. É um descanso do profundo do nosso coração. É o descanso que só Jesus Cristo pode dar. Só Jesus Cristo pode trazer. Por fim, meus irmãos, lembre-se dessas 4 verdades para a sua vida. Não se esqueça e não fuja da morte. Ela é inevitável. Ela é a consequência do pecado que nos afeta e atinge a todos. A morte nos alcançará em breve. Mas nós, como filhos de Deus, não precisamos temer, nos entristecer. Ela é a escada, o acesso até o nosso Salvador maravilhoso, Jesus Cristo.
a fidelidade, a soberania de Deus em preservar a nossa vida, assim como preservou essa linhagem desses homens. Meus irmãos, nós viveremos pouco comparado a esses homens. Nós viveremos muito pouco. Nós não vamos conseguir fazer todas as coisas. Nós não vamos conseguir ler todos os livros. O anseio do nosso coração é gigantesco. Nós não vamos conseguir produzir, gerar. Mas nós devemos viver uma vida com qualidade, com uma confiança diária e fé no Deus que é fiel, no Deus que é soberano, no Deus que é amoroso e no Deus que é bondoso. Lembre-se da eternidade. Enoque andou com Deus e não foi um passeio. Nós somos convocados, não é convidados, é convocados a andar com Deus, na nossa vida devocional, mas na nossa consciência, em tudo que façamos, pensemos, em todas as coisas, tem que evidenciar um estilo de vida, meus irmãos, que nós vivemos temendo a Deus. Tudo o que fazemos, vivemos diante da face de Deus. Você pode fingir que só você sabe, só você conhece, só você viu. Mas Deus vê todas as coisas. Deus conhece o profundo da nossa alma. E é por isso que Ele é o local perfeito onde nós podemos depositar as nossas limitações e falhas. Porque Ele há de cuidar de nós. Ele há de prover para nós. E lembremos também do consolo e descanso. Não é um descanso do sono. Não é um descanso de viagem, de satisfação. Não, é um descanso eterno. É um descanso que nós só encontramos na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso Enoque foi transladado. É algo real, que você pode experimentar. Porque o mesmo Deus de Enoque, como diz Tiago, é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. Diante da verdade da morte, como estamos nos preparando para a eternidade? A vida é breve, mesmo que vivamos muitos anos. A única preparação válida é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Enoque e Noé são raios de esperança, mas eles apontam para o sol da justiça, Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Enoque, que nos leva à presença de Deus. É Ele, e somente Ele. Ele é o nosso verdadeiro Noé, que nos dá descanso eterno. Nele a morte não tem a última palavra. Nele a vida em abundância e descanso para a alma. Jesus Cristo. E graças a Deus por seu amor. Graças a Deus por seu imenso amor. Pelo seu cuidado. Ele não olha para os nossos pecados. Ele não olha para as nossas limitações. Porque Cristo tomou o nosso lugar. Com amor e graça. E meus irmãos, nesta noite, que este texto de Gênesis 5 possa encorajar o seu coração a lembrar do Deus que é providente. É o mesmo Deus que continua cuidando do seu povo hoje. É o mesmo Deus que continua cuidando do seu povo de forma individual. Pois se estamos aqui hoje é porque Deus continua nos sustentando com vida, para que possamos andar intimamente com Ele, lembrando da esperança eterna.